Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todas e todos bem, se cuidando. Tô aqui para convidar vocês para ouvir uma história super legal, que eu vou contar em duas partes. A primeira parte vai ser nesse vídeo e a segunda parte vai ser na quinta-feira. Então não percam e vamos começar. Nossa leitura de hoje será O Pequeno Príncipe. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa história, mas garanto que a maioria de vocês ainda não viram os personagens saltarem aos olhos durante a leitura. O livro foi publicado pela primeira vez em 1943 e ainda faz o maior sucesso. O autor, Antoine de Saint-Exupéry, nasceu em Lyon no ano de 1900 e foi um piloto da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão perceber uma ligação entre o autor e um dos personagens da história. Vamos lá? Quando tinha 6 anos, certa vez vi um livro sobre as florestas virgens. Ali encontrei uma imagem incrível que representava uma jiboia engolindo uma fera. Fiquei pensando muito sobre as histórias da selva e com um lápis de cor consegui esboçar meu primeiro desenho. Mostrei minha obra-prima para as pessoas grandes e perguntei-lhes se meu desenho as deixava com medo. Elas me responderam: por que é que um chapéu deixaria alguém com medo? Meu desenho não representava um chapéu, mas uma jiboia digerindo um elefante. As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dar mais atenção à geografia, à história, ao cálculo e à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos de idade uma magnífica carreira de pintor. Tive que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Assim, vivi sozinho, sem ninguém com quem pudesse conversar de verdade, até que ocorreu uma pane em meu avião em pleno deserto do Saara. A primeira noite no deserto, deitei no chão e dormi, a quilômetros e quilômetros de qualquer lugar habitado. Imaginem então a minha surpresa quando ao amanhecer uma vozinha estranha me acordou dizendo: por favor, desenhe um carneiro para mim. Esfreguei bem os olhos, olhei e vi um rapazinho que me encarava com um olhar sério. Olhei para aquela aparição com olhos arregalados de admiração. O rapazinho não parecia nem perdido, nem morto de cansaço, nem morto de fome, nem morto de sede ou de medo. Não aparentava em nada ser um menino perdido no meio do deserto. Então disse-lhe: mas o que você está fazendo aqui? Ele repetiu gentilmente, como se fosse algo muito sério: por favor, desenhe um carneiro para mim. Por mais absurdo que aquilo tudo me parecesse, tirei do meu bolso uma folha de papel e uma caneta esferográfica. Como nunca havia desenhado um carneiro, refiz para ele o meu primeiro desenho, aquele da jiboia fechada. Fiquei admirado ao ouvi-lo me responder: não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. A jiboia é perigosa e um elefante ocupa muito espaço. O lugar onde eu moro é muito pequeno. Preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro para mim. Então eu desenhei. Ele olhou com atenção e disse em seguida: não, esse aí já está muito doente. Faça outro. Desenhei novamente. Meu amigo sorriu gentilmente com indulgência. Veja só, isso não é um carneiro, é um bode, ele tem chifres. Refiz mais uma vez o meu desenho. Mas ele foi recusado como os anteriores. Esse aí está muito velho, quero um carneiro que viva bastante. Então, já sem paciência, rabisquei outro desenho e sugeri: essa aí é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela.
Para minha grande surpresa, o rosto de meu jovem juiz iluminou-se. É exatamente assim que eu queria. Você acha que esse carneiro vai precisar de muito capim? Por quê? Porque onde eu moro tudo é pequeno. Certamente será suficiente. Dei um carneiro bem pequenininho para você. Levei um bom tempo para entender de onde ele tinha vindo. O pequeno príncipe, que me fazia tantas perguntas, parecia nunca ouvir as minhas. Quando ele ouviu pela primeira vez meu avião, ele me perguntou: o que é essa coisa? Não é uma coisa, isso voa, é um avião, é o meu avião. Sentia-me orgulhoso em dizer para ele que eu sabia voar. E o pequeno príncipe deu uma bela gargalhada, que me irritou bastante. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Então você também vem do céu? De que planeta você é? Perguntou. Vi imediatamente surgir uma luzinha no mistério de sua presença ali, e perguntei-lhe se vinha de outro planeta. Ele não me respondeu. Balançava a cabeça lentamente, olhando o meu avião com atenção. É bem verdade que nisso aí você não pode ter vindo de muito longe. E ficou refletindo por um bom tempo. Depois, tirando o meu carneiro de seu bolso, ficou contemplando seu tesouro em silêncio, até que comentou: o bom é que a caixa que você me deu poderá servir de casinha para ele à noite. Com certeza, e se você for um bom menino, lhe darei também uma corda, para que você o amarre durante o dia. A proposta pareceu chocar o pequeno príncipe. Amarrá-lo? Que ideia estranha. Mas se você não amarrar, sabe-se lá para onde ele vai, e ele vai se perder. E meu amigo soltou uma nova gargalhada. Não faz mal, é tão pequeno onde moro, quando se anda sempre em frente, não se pode ir muito longe. Assim aprendi que em seu planeta de origem era um pouco maior do que uma casa. Isso não era surpresa para mim. Existem centenas de planetas tão pequenos que é difícil conseguirmos vê-los, inclusive ao telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, ele o nomeia dando-lhe um número. Tenho sérias razões para acreditar que o planeta de onde o pequeno príncipe vinha é o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez no telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele contou sobre a sua descoberta em um congresso internacional de astronomia, mas ninguém acreditou nele por causa de suas roupas. Anos depois, quando um ditador turco impôs ao seu povo que se vestissem como os europeus, o astrônomo refez sua demonstração, com um traje considerado muito elegante, e dessa vez todos acreditaram. As pessoas grandes gostam de números, por isso falei do asteroide B612. Quando vocês lhes falam de um novo amigo, elas nunca perguntam como é a voz dele, quais jogos ele prefere. Ele coleciona borboletas? Elas lhe perguntam qual é a idade dele, quantos irmãos eles têm, quanto ele pesa, quanto o pai dele ganha. Assim, se lhes dissermos: a prova de que o pequeno príncipe existiu é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro, elas darão de ombros e tratarão você como se fosse uma criança. Mas, se lhes dissermos: o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, aí sim elas ficarão convencidas e não farão mais perguntas. A cada dia eu ficava sabendo de algo sobre o seu planeta, sua partida e sua viagem. No terceiro dia fiquei sabendo do drama dos baobás, quando o pequeno príncipe perguntou: é verdade que os carneiros comem arbustos, não é? É verdade, sim. Ah, fico contente, e logo acrescentou: então eles também comem baobás? Expliquei-lhe que os baobás são árvores grandes, tão grandes quanto as igrejas, e que mesmo se eles levassem consigo toda uma manada de elefantes, eles não conseguiriam destruir um único baobá sequer. Mas ele sabiamente ponderou: antes de crescer, os baobás são pequeninos. No planeta do Pequeno Príncipe havia ervas boas e ervas ruins, e consequentemente sementes boas de ervas boas e sementes ruins de ervas ruins. Mas as sementes dormem
escondidas dentro da terra, até que uma delas decide despertar. Então, ela se espreguiça e se estende um inofensivo brotinho em direção ao sol. Se for um brotinho de rabanete ou de roseira, pode-se deixá-lo crescer à vontade, mas se for uma planta ruim, é preciso arrancá-la assim que reconhecermos. O solo do planeta do Pequeno Príncipe estava infestado de sementes de baobá. Se não arrancarmos um baobá a tempo, nunca mais nos livramos dele. E se o planeta for muito pequeno e os baobás muito numerosos, eles acabam fazendo com que ele rache. Pouco a pouco comecei a entender sua vidinha melancólica. Durante muito tempo, sua única distração foi a doçura do pôr do sol. Soube desse novo detalhe quando ele me disse, no quarto dia pela manhã: gosto bastante do pôr do sol. Vamos ver um? Temos que esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Ele primeiro pareceu ter ficado surpreso e depois riu de si mesmo e me disse: sempre acho que estou em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, todo mundo sabe que o sol se põe na França. Bastaria poder ir à França em 1 minuto para assistir o pôr do sol. Infelizmente, a França fica longe demais. Já no planeta do Pequeno Príncipe, bastaria que você puxasse a cadeira alguns passos para trás e veria o crepúsculo sempre que desejasse. No quinto dia, ele me perguntou: se um carneiro come os arbustos, ele come as flores também? Um carneiro come tudo que encontrar pela frente. Mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as flores que têm espinhos. Então, para que servem os espinhos? Confesso que não sabia. Naquele momento, estava muito ocupado tentando soltar do motor um parafuso muito apertado. E, irritado com o parafuso, respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Não acredito em você. As flores são frágeis, são ingênuas, defendem-se como podem. Acreditam serem temíveis com seus espinhos. E você acha que as flores... Não acho nada. Respondi que me veio à cabeça. Estou ocupado com coisas sérias. Você está falando como as pessoas grandes. Isso me deixou um pouco envergonhado. Mas ele impiedosamente acrescentou: conheço um planeta onde há um senhor meio vermelho. Ele nunca sentiu o perfume de uma flor, nunca olhou para uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez nada além de contas. E ele repete o dia inteiro o que você disse: sou um homem sério. Isso o deixa cheio de orgulho, e em seguida continuou: se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, basta que ele a olhe para sentir-se feliz. Mas, se o carneiro comer a flor, para ele é como se todas as estrelas repentinamente se apagassem. E isso não é importante? A noite caíra. Havia largado minhas ferramentas e já nem importavam mais o meu martelo, meu parafuso, a sede e a morte. Havia uma estrela, em um planeta, o meu, a Terra, um pequeno príncipe aos prantos para consolar. Peguei-o nos braços e o acalentei. Fiquei muito sem graça. Não sabia como confortá-lo, como me aproximar dele. O país das lágrimas é tão misterioso. A flor de que falava o Pequeno Príncipe havia brotado um dia de uma semente trazida ninguém sabe de onde. E ele havia vigiado aquele brotinho diferente dos outros do seu planeta por muitos dias. Podia ser uma nova espécie de baobá. Mas o arbusto rapidamente parou de crescer e começou a se formar uma flor. E uma manhã, ela finalmente se mostrou e disse bocejando: ah, acabei de acordar. Peço desculpas. Ainda estou toda despenteada. O Pequeno Príncipe, então, não conseguiu conter a sua admiração. Como você é bonita! Não é mesmo? Respondeu a flor delicadamente. E nasci com o amanhecer. O Pequeno Príncipe logo percebeu que ela não era lá muito modesta. Acho que está na hora do café da manhã. Ela acrescentou em seguida: você teria a bondade de cuidar um pouco de mim? Todo confuso, tendo ido buscar um regador com água fresca, regou a flor. E assim,
Ela começou a atormentá-lo com sua vaidade caprichosa. Um dia, ao falar de seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: Não tenho medo dos tigres, mas tenho pavor às correntes de ar. Você não teria um biombo? À noite, você me colocará embaixo de uma redoma. Faz muito frio no seu planeta. Ele é desconfortável de onde venho. Mas calou-se. Ela havia chegado ali na forma de uma semente, e não era possível que tivesse conhecido nada de outros mundos. Provavelmente nem saberia dizer de onde viera. Assim, o pequeno príncipe rapidamente começou a duvidar dela. Ele havia levado a sério a flor e suas palavras sem importância, e ficara muito triste. Não soube compreender nada, ele me confessou. Deveria tê-la julgado por seus atos, não por suas palavras. Ela exalava seu perfume e me alegrava. Nunca deveria ter fugido dela. Deveria ter percebido a ternura por trás de suas tolas artimanhas. As flores são tão contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-la. Na manhã em que partiu, deixou seu planeta em ordem. Limpou cuidadosamente seus vulcões em atividade. Ele possuía 2 vulcões em atividade, o que era bastante cômodo para aquecer o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto. Mas, como ele dizia, nunca se sabe. Então limpou o vulcão extinto também. O pequeno príncipe arrancou também as últimas mudas de baobá. Naquela manhã, todos esses trabalhos de rotina pareceram-lhe extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparou para colocá-la protegida sob a redoma, ele sentiu vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor. Primeiro ela não respondeu, depois tossiu, mas não era por causa de seu resfriado. Fui tola, ela disse finalmente. Peço-lhe que me perdoe, trate de ser feliz. Ele ficou surpreso e ficou ali, desconcertado. Não compreendia aquela doce suavidade. Mas, sim, eu te amo, disse-lhe a flor. Você não percebeu nada por minha culpa, não tem nenhuma importância. E você foi tão tolo quanto eu. E largue essa redoma, não quero mais. Mas o vento, não estou resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Sou uma flor. Mas os bichos... Preciso suportar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Parece que são tão bonitas. Do contrário, quem virá me visitar? Você estará longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Tenho minhas garras. O pequeno príncipe vivia em seu planeta na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Ao partir, começou visitando-os para se ocupar e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei, vestido de púrpura e arminho, sentava-se em um trono majestoso. Ah, eis um súdito! Exclamou o rei ao ver o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe se perguntou: como ele pode me reconhecer se nunca me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simples, todos são súditos. Aproxime-se para que eu possa ver melhor, disse o rei. O pequeno príncipe, como estava cansado, bocejou. As regras de etiqueta não permitem bocejar na presença de um rei, disse-lhe o monarca. Eu o proíbo. Não consigo evitar, respondeu o pequeno príncipe, muito confuso. Fiz uma viagem longa e ainda não dormi. Então, disse-lhe o rei, ordeno que você boceje. Há anos que não vejo alguém bocejar. Isso me intimida, não consigo mais, disse o pequeno príncipe enrubescendo. Respondeu o rei, então eu ordeno que você, boceje. Majestade, ele disse, peço-lhe que me perdoe por vos interrogar. Ordeno-lhe que me interrogue, apressou-se em dizer o rei. Majestade, sobre quem reinas? Sobre tudo, respondeu o rei. Com um gesto discreto, o rei mostrou seu planeta, os outros planetas e as estrelas. Tudo isso, disse o príncipezinho. Tudo isso, respondeu o rei, pois se tratava não somente de um monarca absoluto, mas de um monarca universal. E tudo e todos obedecem?
Claro, disse-lhe o rei, não tolero indisciplina, mas é preciso exigir que de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa, antes de tudo, na razão. Se você ordenar a seu povo que ele vá se jogar no mar, ele fará uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são sensatas. Se Vossa Majestade desejasse ser obedecida pontualmente, ela poderia me dar uma ordem sensata. Poderia ordenar que eu partisse em menos de um minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não tinha respondido nada e estava muito orgulhoso de finalmente ter um súdito, o pequeno príncipe hesitou inicialmente, mas depois deu um suspiro e partiu. As pessoas grandes são bem estranhas, disse para si mesmo o pequeno príncipe, deixando o rei em seu planeta para trás.